Senhoras e senhores, nossa oitava palestra, a segunda segundo dia de workshop, nós vamos assistir agora e acompanhar agora a palestra sobre tecnologia para monitoramento de vias. O palestrante é o Márcio Rico. É uma palestra promovida pelo grupo Talentec. Márcio Rico é um profissional com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, sendo mais de 10 anos na área de trânsito. Participou de diversos projetos de monitoramento de rodovias e cidades envolvendo mobilidade e controle de velocidade. É gerente comercial da Talentec, advogado com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, Márcio Rico. Bom dia, pessoal. É assim que eu gosto. Com bastante alegria, eu vim aqui para Minas para estar aqui com vocês e falar de segurança viária, preservação de vida. E aí, para nós rodoviários, eu me considero também um rodoviário. Essa imagem eu gosto dela para começar, porque dá um ânimo na gente. E um pouquinho de bondade comigo, o pessoal de marketing da empresa colocou 20 anos, já se vão 25 anos de carreira. Comecei com as concessões do Estado de São Paulo em 1998, e dali não saí mais das rodovias. Então, ajudo em cidades também, mas a rodoviária vem comigo já há 25 anos. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho de tecnologia, monitoramento de vias, fluxo, VDM, fiscalização de velocidade, monitoramento por câmeras, e aí quais são os dados que os equipamentos de campo trazem para a gente com exatidão e traz a possibilidade de planejamento do viário, do fluxo viário. Aí aqui já falei um pouquinho de mim para vocês. E aí falando da empresa que me traz até aqui, o grupo GTO. E aí GTO vem das 3 empresas, Guardabem, Talentec e Ópera. A Guardabem, ela é focada bastante em tecnologia, mobilidade, perdão. Mas trabalha bastante também com pátios de recolhimento de veículo. Empresa de tecnologia, mobilidade e pátios de recolhimento para a gente ajudar no viário também. A Talentec é a tecnologia em si, a operação de campo. Nossos radares, nosso controle de velocidade, monitoramento, sistemas, tudo isso é operado pela Talentec. Já são clientes do Distrito Federal, DR do Distrito Federal, Detran, nós temos o DR São Paulo também, CET São Paulo, CET Rio, e aí a CET São Paulo, nosso desafio é a Marginal Tietê. Acho que todo mundo já deve saber qual que é, mas é uma via expressa de 3 vias, mas acho que umas 10 faixas, e ali a gente faz o veículo, o registro de todos os veículos, com leitura de todas as placas, e o envio disso ao Copom de São Paulo. Então, além de fiscalização de rodízio, tráfego restrito, excesso de velocidade, a gente faz a leitura das placas e envio disso para a Polícia Militar, para possíveis alertas de carros furtados ou roubados. A Ópera é uma empresa focada bastante em sistemas, alguns sistemas que nós vamos falar aqui, desenvolvimento da Ópera, que é o nosso braço de sistemas, e trazendo informação. A gente costuma dizer que um dado de campo, uma leitura de um veículo, é uma string de texto, trazendo classificação, comprimento, velocidade, então o tipo do veículo. Isso é só um dado. Certo? O dado, quando transmitido e compilado, aí sim a gente vira informação. E é com informação que a gente trabalha hoje, não tem como 2023 a gente trabalhar no escuro, a gente tem que ter informação. E aí aqui, nosso dia a dia, muitas vezes a gente passa desapercebido, tem um videozinho para falar um pouquinho de tudo isso que eu já falei, mostrando o que a gente passa no dia a dia. Muitas vezes a gente não percebe, mas a tecnologia está com a gente, fazendo leitura, nos acompanhando, garantindo segurança. Então tudo isso passa pela gente sem perceber. Soluções pensadas e desenvolvidas para a melhoria da população, vida da população, gestão de cidades, rodovias, e aí como que a gente trabalha com elas.
O forte do DR são as unidades básicas de atendimento, né? Nosso forte na Guarda Bem. Aí os radares de velocidade, leitura da placa. Aqui o excesso de altura de veículos, na detecção de excesso de alturas, com desvio de rota, sinal em PMV. Tudo isso informatizado e automatizado. E aí um desvio para não estar lá em ponte, né, que já é um transtorno do tráfego. Aí a unidade básica de atendimento, que o DR faz com excelência, nós operamos isso também com guinchos, atendimento ao usuário, suporte no momento da parada. Os PMVs, que ajudam a fazer a leitura dos carros, a leitura de placas e envio para a PM, aí o alerta de veículo roubado e podendo ser abordado na frente de uma blitz, isso trazendo segurança para os usuários de vias. Aí nós vamos ter monitoramento móvel, pode fazer com carro ou com moto, a zona azul, ticket rotativo, abertura de cancelas para estacionamentos. E voltando um pouquinho na moto, pode ser uma moto ou um carro com monitoramento móvel, também com leitura de OCR. Essa liberação de entrada de pátios com a leitura automática da placa. E aí, isso são tecnologias que impactam a nossa vida, traz para a gente bastante benefício na mobilidade. Muitas vezes a gente trafegando em rodovia ou vias, a gente não percebe, mas a gente está passando por elas e tendo os dados coletados dos veículos para facilitar a mobilidade. Então, para gestor de trânsito, onde é que está congestionando, por que está congestionando, qual a medida de resiliência para aquela via voltar ao estado original. E aí, por que a gente precisa mudar? Então, aqui eu vou trazer um pouquinho da realidade nossa, né? O ser humano erra. Nós cometemos erros no trânsito, e aí a gente tem que ter vias pavimentadas, bem pavimentadas, para o usuário, sim. Nós temos que ter, só que essa via tem que ser segura, ela tem que ser sinalizada, nosso amigo Michelin vai falar daqui a pouco para vocês aqui. Ela tem que ter segurança, tem que ter contensores. Nosso amigo vai falar um pouquinho mais tarde, acho também da Lise. Então, são rodovias que perdoam. Quando a gente comete um erro, a rodovia tem que nos ajudar. E aí a função de nós, operadores de tráfego, é essa daí. Fazer projetos que, na hora que o erro humano aconteça, não vire uma tragédia, que a rodovia ajude a esse erro não acontecer. Já temos aqui, a gente já tem algumas informações de algumas fontes que colocam o Brasil como terceiro no mundo, o país que mais mata no trânsito. Aqui está em quarto, mas acho que a gente fica só atrás da China e da Índia, que tem um trânsito caótico. E aí, com mais de 30 mil óbitos por ano, a gente caiu um pouquinho já com a ajuda do Penatrans, nós passamos de 40 mil um pouco antes da pandemia, hoje estamos com 30 e poucos mil pessoas que morrem no trânsito todo ano. Isso dá um avião a cada 2 dias. Aí por que não impacta? Porque é disperso. Muitos quilômetros de distância, não é todos de uma vez. Mas isso impacta bastante na economia do país. Impacta no investimento que vocês, como DR, podem fazer. Impacta no investimento que o Estado faz, porque a gente tem o problema de trânsito. Então, são 308 mil, mais ou menos 308 mil hospitalizados todos os anos. O DPVAT indenizou mais de 31 mil indenizações por morte. E aí receberam amparo por invalidez mais de 500 mil pessoas. E aí a gente vê aqui, visão zero, né? Então, toda a vida importa. O que é aceitável? Nada. Então, a rodovia tem que ajudar. Nós temos que fiscalizar. O ser humano erra, e quando erra, a gente tem que atuar. Mas para evitar o erro, o controle de velocidade ajuda muito. A gente tem diversos cases que a quantidade de infrações no início de uma operação numa rodovia, depois de 5 anos, ficou em 20% do inicial. Então, do número exato aqui de um case específico, a gente partiu para as multas educativas no primeiro mês com 250 mil infrações. No final dos 5 anos de operação da rodovia, nós estávamos com 30 mil infrações mês. Certo? E aí o gráfico de acidentes vem na mesma proporção. A velocidade é fator importante que vai determinar aí a gravidade do acidente na rodovia, e por isso que a gente briga pelo controle, né? A gente ajuda o controle, mas a gente está sempre indicando que se faça o controle de velocidade. Aí um custo por acidente, um custo estimado por acidente, R$ 72 mil um acidente. Se tiver vítima, no caso de morte, custo para o Estado de 646 mil.
Os acidentes de trânsito são responsáveis, a primeira causa de morte em jovens de 15 a 29 anos, idade produtiva. É o segundo de crianças na faixa de 5 a 14. Não passaram nem da puberdade. Isso em acidentes de veículo. E a terceira maior causa de morte em pessoas de 30 a 44 anos. Idade produtiva também. Estimamos em 51 bilhões de reais o custo com acidentes viários todos os anos. São 50 bilhões de reais todo ano que deixa de ser investido e é gasto com acidente de trânsito. Fatiando isso, a gente vai ter atendimento hospitalar, custo com veículos, outros danos, perda da produção, danos ao veículo, e aí também custos de remoção, custo do trânsito impactando nos outros, veículos com hora parada e tudo mais. O que é isso? O que quer dizer isso? 650 bilhões no número estimado desde que foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro. Ajudaria muito na Previdência, no rombo que a gente teve há um tempo atrás, isso seria quase suficiente para cobrir. Faria milhares de hospitais, escolas, habitação, investimento em rodovias e segurança pública. Esse valor é um valor bem expressivo e que a gente pode ajudar a diminuir. Fonte aqui da Confederação Nacional de Transporte, 62% dos acidentes, veículos que colidiram, é por velocidade incompatível com a via. Aí, quando a gente soma a velocidade incompatível, o uso de celular, isso vira uma bomba. Eu não vou falar embriaguez, excesso de velocidade, porque eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Embriaguez não deveria acontecer mais. Mas, infelizmente, ainda acontece em alguns casos. Esse não é um erro. Esse é a negligência. Por isso que eu pulo ele. Já quando a gente tem excesso de velocidade, foi um erro. E erros acontecem. Mas isso ajuda e muito a gravidade prejudica muito a gravidade dos acidentes. Aí a gente vem falar dos benefícios do controle de velocidade. Cada 1% que a gente reduz na velocidade, um veículo a 100 km por hora, 1% só, que a gente diminui da média, a gente diminui em 2% o número de feridos, em 3% o número de feridos graves e em 4% o número de mortos. Se a gente aumentar em 1%, a proporcional para cima é a mesma. Então, se a gente aumentar em 1%, são 4% a mais de chances fatais. Um levantamento do DENIT no passado, que vem falando do que eu disse aqui da diminuição dos acidentes, 69% dos acidentes foram prevenidos com fiscalização de velocidade nas vias do país. Quando a gente faz o controle de velocidade, com certeza os acidentes diminuem, e é para isso que a gente briga tanto. Ter menos acidentes nas vias brasileiras, causar menos mortes, que a gente tenha nossos jovens preservados nas rodovias, que a gente tenha os pedestres preservados, ciclistas preservados, porque o trânsito não é só carro, o trânsito são pessoas, ciclistas, trânsito é mobilidade de todos nós, transporte público, todos nós ajudamos no trânsito. E aí, a gente pensa em alguns números, aí o auditório repleto de engenheiros, vocês vão fazer isso melhor do que eu, mas o cálculo de uma massa caindo do 8º andar, um corpo caindo do 8º andar, é o mesmo que um veículo colidindo com ele a 60 km por hora. A chance de sobrevida de uma pessoa num atropelamento a 60 km por hora é muito baixa. A 40 ela aumenta sim, mas ainda assim é um acidente grave. Uma pessoa atropelada com um veículo a 80 km por hora, essa estatística eu não vou nem entrar, porque aí a chance de sobrevida é muito pequena. Aqui é uma simulação feita por computador, tá? Isso não é um caso real, é uma simulação feita por computador. O que seria uma batida no obstáculo parado, seria quase um atropelamento aí. Esse vídeo vem de fora, então 30 milhas, a conta rápida é aproximadamente 45, 50 km por hora. Um pequeno estrago. Um estrago bem maior. Esse já coloca em risco a vida, muito. Esse já diminui a chance de sobrevida em quase 100%. Esse daí bagunçou um pouquinho, né? 160 milhas, acabou o carro. 200 milhas, e quem estiver perto vai embora junto, né? Então, a simulação, que muitas vezes a gente vê aqueles testes, veículo batendo, airbag abrindo, lógico que a velocidade impacta muito ali, e são testes reais, aqueles que ajudam muito na segurança da viária. Mas aqui, o objeto parado, isso pode ser um caminhão, está parado, certo? E o veículo bate dessa forma, a chance de sobrevida é muito pequena.
Esse vídeo um pouquinho mais impactante, certo? Erros acontecem. E aí, de novo, quando acontecem erros, nós somos responsáveis por tentar mitigar esse erro. Tem um programa que o pessoal fala muito, rodovias que perdoam. Casos de defensa metálica, que não pode ter ponta e tudo mais, mas aí os colegas vêm falar disso depois, são especialistas, eu não. Mas curvas que jogam para fora, trechos com acidente que a rodovia não perdoa. E aí o trabalho de projeto hoje são rodovias que perdoam. Quando o erro acontece, e não é uma questão de projeto viário, aí a gente tem que entrar com o controle nosso, a gente ajudando na mobilidade para que os acidentes não aconteçam. E aí aqui um videozinho, o erro acontecendo. Excesso de velocidade, primeiro erro. Aqui como se parasse no tempo, o veículo entrou na frente do rapaz, como se parasse no tempo, 2 erros. Um entrou na frente achando que dava tempo, e o outro vinha com excesso de velocidade. Um achou que dava tempo, o outro disse que apareceu do nada, ele disse que estava muito rápido, outro um erro simples, se ele tivesse indo um pouco mais devagar, e aí o tempo andando. O filho dele está no banco de trás. Ele sente muito, ele está muito rápido. Não vai conseguir parar. Alta velocidade. Evitável, né? Isso pode ser evitável. Tira o excesso de velocidade, que o erro que aconteceu do outro de achar que dava tempo, diminuiria bastante a chance de acidente. E aí eu não vou entrar no Penatrans, é um programa do governo federal de grande valia para nós, diminuiu muito na primeira década da OMS terminou a década de diminuição de mortes no trânsito. Foi de 2011 a 2020, eu acredito, a primeira. E nós conseguimos resultado expressivo, mas ainda não é suficiente. E agora renovou-se por mais um período para a gente ter o trabalho de diminuição das mortes no trânsito. A meta do Penatrans é diminuir em 50%. Mas aí, de novo, a gente vem no zero, né? O que é aceitável? Morte no trânsito não é aceitável. E baixando 50% em busca de zerar isso. Essa é a nossa missão. É nisso que a gente trabalha todos os dias na empresa. É isso que vocês trabalham todos os dias. Vocês na operação viária, nós desenvolvendo tecnologia. E para juntar as duas forças e tentar diminuir mortes no trânsito em número expressivo e, quem sabe, chegar a zero. Essa é a nossa meta, é nosso objetivo, preservar vidas. Na empresa, quando a gente chega na Talentec, no Grupo GTO, tem painéis, todos inscritos, eu convido todos vocês um dia a visitar a gente. Nós ficamos no Jaguaré, em São Paulo, e aí tem mensagens, preservação da vida. Nossa missão é essa. Então, todos os dias, nós temos lá pessoas capacitadas, engenheiros, desenvolvedores, pensando em sistemas e hardwares para que a gente possa controlar melhor as vias e diminuir mortes no trânsito, preservar vidas. É a missão da nossa empresa. E aí a gente tem os pilares, né, do Penatrans, a resolução da ONU, e a gente vem aqui nos usuários mais seguros, né? Então, que os erros aconteçam, mas quando acontecer, que a gente diminua a possibilidade de morte. E a gente vem no pilar 5, que é a fiscalização de trânsito. Então, a gente vem para ampliar o uso de tecnologia de fiscalização de trânsito, é justamente o que eu estou falando aqui agora. Ampliar fiscalizações específicas, fomentar o desenvolvimento de equipamentos de fiscalização, é o que a gente faz todos os dias na empresa. Transversalizar a educação para o trânsito no ensino básico, isso é importante demais. Certo? É bom a gente começar desde a escola, que os nossos jovens saibam os riscos do trânsito desde a escola. E aí, quando já adultos, de forma que a gente mitigue os erros, e que tenha a verdade é que nós somos quase mal educados, né? Todos nós. Certo? E aí vem da educação da base, para quando chegar adultos, a gente ter mais consciência do trânsito. Mas uma forma de educar também é punir. Certo? E aí a gente pensa que muitas pessoas levam multas, mas a gente pode dizer que 1% dos motoristas do Brasil são infratores contumazes. 80% dos motoristas do Brasil não tomam nenhuma multa por ano.
certo? Então, nós temos 20% dos motoristas colocando em risco 80% da população. Dos motoristas, né? Da população, quem dirá? E aí fomentaram o incremento de disciplina de segurança viária no ensino superior. Educação é importante. E aí a gente entrando de vez na tecnologia. Então são câmeras, sistemas preparados para utilizar a inteligência artificial, a inteligência embarcada em todas as suas funções para trazer cada vez mais informações para vocês. Mas sempre foi assim? Não. Lá atrás, na linha do tempo da tecnologia, em 93, foi quando foi criado os primeiros radares de velocidade usando câmera e não filmes. Nem todos vão lembrar aqui, eu já sou mais velho um pouquinho. Os radares de velocidade atuavam com filmes de 36 poses. Então, quando acabava a 36ª pose daquele filmezinho, que era fitinha marrom, o equipamento registrava, mas não registrava a velocidade, mas não punia mais, porque tinha que alguém trocar aquele filme. Tinham viaturas que ficavam o dia inteiro trocando filme de radar. E aí, em 93, veio o conceito de gravar isso em HD com câmeras analógicas. Em 94, a gente foi os primeiros contratos com esse tipo de sistema de radares, computadores, medindo velocidade, registrando isso em HD. Aí milhares de frações cabem nesse HD. Campinas foi a primeira cidade em São Paulo. Logo depois, um pouquinho antes, não vou lembrar de cabeça agora, a gente teve o DR de Santa Catarina, que é aí parceiro de vocês. Pulando um pouquinho, em 2004, os radares começam com tecnologia embarcada. Em 2004, os radares ajudam a CET de São Paulo na implementação do rodízio de carros em São Paulo. Leitura automática da placa, vendo qual é o final da placa e fazendo registro da infração de forma automática. Em 2010, a gente traz no Rio de Janeiro tempo de percurso com os equipamentos. Então, o registro de um veículo em um ponto, veículo no ponto médio, no terceiro ponto, dando isso o tempo de percurso entre dois locais, indicando para os motoristas, num PMV, automaticamente, qual era a melhor rota para ele seguir. Em 2012, a gente começou a falar em cidades inteligentes. E aí os equipamentos têm que ajudar cada vez mais. Todos os dados que o equipamento que está instalado em campo registra tem que virar informação. E trazendo isso para Smart Cities, e aí trazendo cada vez mais informação, fomentando os sistemas, sistemas que ajudem com relatórios, com BI, com toda a informação necessária para vocês, gestores de trânsito. Em 2014, aí a gente teve em São Paulo a integração da pasta de segurança, Polícia Militar do Estado de São Paulo, com trânsito, e aí a leitura das placas dos veículos passou a ser enviada para o Copom de São Paulo. E aí, mais uma vez, os equipamentos de campo, certo, ajudando não só no viário, mas também em segurança pública. Então, o veículo que passa num ponto no equipamento faz a leitura da placa, 4 segundos para ter essa consulta e devolver a informação se esse veículo tem alguma restrição judicial, se ele é furtado ou roubado. E aqui a gente entra também um pouquinho mais. Veículos não licenciados. Evidentemente, a gente não faz infração automaticamente, mas tem um número estimado aí de mais de 40% dos veículos em circulação sem licenciamento. Então, estão circulando de forma irregular e, de certa forma, não deveriam estar circulando, né? Mas aqui a gente fica só com a parte de segurança, que nesse momento os radares começaram a ajudar na segurança também. Botão errado, desculpa. Aí, em 2020, vou dar mais um pulinho para a gente falar de regulamentação. Aí vem a resolução 798 do CONTRAN. Então, é só a gente colocar o radar na via? A gente precisa de um estudo técnico para isso. E aí, novamente, eu não vou passar vergonha aqui se eu for falar do 85 percentil para vocês, porque aí é coisa de engenheiro e eu vou passar vergonha. Mas aí o 85 percentil é determinado para você saber quantos veículos excedem a velocidade naquele ponto. E aí isso possibilita a instalação de radar, visto uma métrica de acidentes, quantos acidentes ocorrem naquele local. E aí essa resolução regulamenta aí a fiscalização de velocidade de veículos automotores elétricos, reboques e semi-reboques. Nessa mesma resolução, eles se dizem qual é o tipo de equipamento que a gente tem no Brasil. Nós temos o tipo fixo, controladores e redutores. Controlador é aquele fixo, a câmerazinha voltada para a pista, e o redutor é o que tem o display. Redutor por quê? A chamada lombada eletrônica. Todo mundo, quando chega perto de um display, freia. Diminui a velocidade.
Existe um projeto aí, a gente, tecnicamente nós temos capacidade, já está pronto, mas existe a necessidade de regulamentação legal. Inclusive isso o doutor Frederico, que era da Senatran no passado, comentou em alguns momentos que tinha esse trabalho para ter essa aprovação da lei por tempo médio. Então, se você passou nesse ponto, você freou, ok? No ponto seguinte, você pode frear de novo. Só que se o tempo de percurso seu, de um ponto para o outro, tem uma velocidade maior do que a permitida, é registrada a infração naquele segundo ponto. Isso com Inmetro, tudo bonitinho. O projeto está pronto, falta só a regulamentação legal. E aí, o terceiro tipo de equipamento portátil, que é o tripézinho, pode ser no tripé, pode ser na mão do agente de trânsito, na mão do policial. Nós não temos no Brasil tipo móvel. Quando a gente fala móvel que sai de um lugar para o outro, esse é o portátil. O móvel é aquele que é embarcado num veículo, que está trafegando e medindo a velocidade do outro da frente. Então, esse tipo nós não temos no Brasil, só fora, tá? A gente não trabalha com esse equipamento aqui. E a E798 diz o quê? Que o radar tem que ter modelo aprovado pelo Inmetro. Portaria 158 do Inmetro. Portaria 158 do Inmetro traz toda a regulamentação legal, o que precisa para os equipamentos serem aprovados. Toda a parte de regulamento de software, requisito de hardware, tem plano de selagem, que é o lacre do Inmetro quando é aferido o equipamento. Então, a 798 te diz que para os controladores, a cada 2 anos. E para os redutores, todo ano tem que refazer o estudo. Então, o Inmetro te regulamenta o equipamento e te dá uma homologação, uma aprovação para você poder instalar isso em rodovia ou vias. E a gente, depois disso, tem que fazer o estudo da 798. Eu volto aqui um pouquinho, que na 798 ainda diz da aferição, que eu acabei de falar, os estudos técnicos, requisitos técnicos, que é velocidade, contagem, posição de GPS e OCR. Hoje a 798 obriga todo equipamento de trânsito, todo equipamento de radar, de controle de trânsito, de velocidade, perdão, que tenham OCR, leitura automática de placas. Então, todos os equipamentos instalados a partir dessa portaria, que foi no ano de 2020, tem que ter OCR e tem que ter o dado de GPS registrado no equipamento. Dos estudos, sempre tem uma confusão. O estudo é para retirar o equipamento. Engano. O estudo é para saber se o equipamento teve medida efetiva. Então, diminuiu o número de excessos de velocidade naquele ponto, diminuiu os motoristas infratores, diminuiu o número de acidentes, certo? E aí o radar é efetivo. Se ele foi uma medida efetiva, ele continua no local. Porque se você tirar, volta o que estava antes. Certo? E então, se não foi efetivo, aí a gente tem que vir com outro padrão, com outro estudo, que aí a gente vai falar do viário, que aí vocês conhecem tão bem quanto eu. Nós vamos falar de sinalização, obstáculo físico, o que se pode fazer para diminuir acidentes naquele ponto. Mas se o estudo for efetivo somente do radar, já parou por ali, então não é para retirar o equipamento, é só para saber se foi efetivo. E aí a sinalização, a 798 também diz como é que tem que ser. Placas junto ao equipamento, então a lombada tem que ter a placa fixada nela, e aí o Manual Brasileiro de Sinalização tem que ser obedecido. Se tiver redução de velocidade com X metros a cada placa e até chegar na fiscalização. Se não tiver redução, que seja informada ao motorista com antecedência qual que é a velocidade que é fiscalizada. Em 2021, continuando na tecnologia, 2021, nós começamos a trazer mais informação com os equipamentos. Sensores externos aos equipamentos. Então, hoje a gente já tem 2, 3 sensores, eu vou ficar aqui com o pluviômetro. No radar de velocidade, certo? A informação com o pluviômetro, você não precisa de uma estação meteorológica para isso. Um pluviômetro simples no equipamento te traz a precipitação, chuva no local. E aí, na gestão do sistema, você já pode deixar pré-registrado qual é o volume naquele local, se é um local que está possível acidente, possível alagamento. A partir de X milímetros de chuva, tem que ter atenção naquele ponto. O equipamento vai soltar a contagem registrada em campo, o sistema vai te dar um alerta que naquele momento a precipitação passou do que é possível para aquele local e que vai ter alagamento. E aí gestores de trânsito vão tomar medidas para segurar o trânsito, desviar, o que seja possível para mitigar acidentes também. E aí, 2002, me perdoem, tem um equívoco aqui. 532/2015, está errado.
909 de 2022. Então, a resolução 909 de 2022 do CONTRAN nos permite registrar a infração por vídeo monitoramento. Falta de cinto, uso do celular, conversão proibida, tudo que um agente pode registrar na mão, num talonário, certo? Pode ser registrado por vídeo. Vou mostrar um videozinho na frente para vocês, mas aí isso entra na parte de monitoramento de vias, porque aí são câmeras de monitoramento que tem ajuste PTZ, que a gente entra junto nos nossos projetos também, ajudando a vocês na malha viária. E aí tecnologias que nós tínhamos no passado, como no passado recente agora, como possível implantação, hoje nós já temos cases reais disso funcionando. Então o futuro é agora, para segurança nas vias, com tecnologias atuais que auxiliam na gestão de trânsito. Utilizando a inteligência artificial, que eu disse agora há pouco. Aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, isso não é o ChatGPT, tá? Esse é só embarcado no equipamento, mas não é autônomo, é só para fazer registros. Então, o equipamento com vídeo já consegue registrar qual é o tipo do carro que está passando, qual é o tipo do veículo, grande, pequeno, qual é a cor, qual é a marca, qual a velocidade que ele passou com laços virtuais. E então, a inteligência artificial que imita o raciocínio humano, já embarcado nos equipamentos para trazer cada vez mais informações para vocês. Então, aqui alguns exemplos. Celular ao volante, que registra marca, modelo e ano do veículo, tipo de placa, veículo, cor do veículo, análise do rosto, fluxo do tráfego, registro de fila nos semáforos, velocidade de movimento, entre outras funções. A gente consegue fazer tudo isso com a tecnologia embarcada na câmera, jogando essas informações numa central para vocês. Dois exemplozinhos desse sistema funcionando. Esse é lá de fora, mas a gente tem funcionando aqui no Brasil já, case real nosso funcionando. Convido vocês, quando quiserem passar na GTO, a gente mostra para vocês. Laços virtuais, é esse roxinho. No azul a gente tem qual é a faixa, qual é o tipo do veículo e qual a velocidade que ele passou. Lá no final a gente está com o tamanho da fila. Então isso ajudando na gestão para que a gente tenha o melhor direcionamento de trânsito nas centrais por vocês. No outro videozinho, tipo do veículo, cor do veículo, a marca do veículo novamente. Então, um pequeno carro, prata, carro pequeno, prata, Toyota, e a licença, a placa dele lida. Tá? Isso é embarcado na câmera, não é feito no computador central, não precisa de servidor para isso. A câmera sozinha solta metadados com essas informações, nós registramos isso numa central. E aí, então, o que os equipamentos ajudam para vocês no controle viário? O registro das informações. Então, nós ficamos, o contrato é de 5 anos com os órgãos, nós ficamos com 5 anos as informações guardadas para vocês. Certo? E depois vocês podem utilizar no futuro, elas ficam registradas. A gente traz isso em formato de BI para vocês. Então, total de passagens, um número de um dos contratos nossos, foram 10 milhões de passagem, por moto, dividido por moto, carro, médio, caminhão, ônibus. Nosso equipamento com perfil magnético consegue diferenciar o ônibus do caminhão. Então, em locais de trânsito restrito, pode o ônibus, não pode o caminhão, a gente tem como diferenciar isso por perfil magnético. Os equipamentos registram essa informação. E aí o total de passagens por velocidade, então na faixa de velocidade de 20 a 29, 30 a 39 e assim por diante. Qual é a porcentagem de cada uma delas? Nesse caso, a maior parte das passagens foi ali de 50 a 59. Do lado a gente tem gráficos de taxa de ocupação, taxa de serviço da via, qual que é o tipo do veículo. Então, isso tanto em dashboards quanto em gráficos, separado por classificação veicular, velocidade e a taxa de ocupação e nível de serviço da via. Aqui vem o que eu falei para vocês do registro por vídeo. Tá? Esse é um caso real nosso. E aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a habilidade do agente que está monitorando isso e a qualidade das câmeras que possibilitam esse registro. Farol vermelho, veio que foi embora, não tomou conhecimento. Está aí o erro humano mais uma vez. O operador buscou. Nesse momento eu paro aqui, porque aí a gente não lê, mas eles na central buscam a placa desse veículo e conseguem fazer a leitura. E aí, de novo, o ser humano erra.
Na hora que ele erra, esse deu sorte, não tinha nenhum veículo atravessando, mas na hora que ele erra, a nossa função é mitigar esse erro para que seja possível a gente evitar acidentes e os acidentes fatais que levam à morte aí dos nossos jovens nas vias. No trechinho de cima, na câmera de cima, são veículos estacionados, que aí o agente tem que ser um agente, tem que ser online, que busca o veículo, a licença do veículo estacionado e faz a infração na hora que está acontecendo. Esse, novamente, mais um caso aqui, conversão proibida. E esse também deu sorte, o erro dele não resultou num acidente grave. Na parte de cima da tela, o branquinho lá, ó, conversão proibida. Qualidade da câmera, habilidade do operador. Se acompanhou a placa certinha, no momento que ele congela a imagem no central dele, ele consegue realizar o registro da infração. Então, esse é um sisteminha, ele de certa forma é básico, tá? Mas a tecnologia que está implantada não pode ser básica, tem que ser boas câmeras, bons equipamentos, um bom software de gestão, um bom VMS para congelar a imagem, e a gente ter esses registros de forma eficaz para melhorar a gestão para vocês. Outros registros de dados para vocês. Então, na central de controle, na central de vocês, nas telas, no video wall, a gente pode ter isso de forma online ou fica disponível na web para consulta posterior. Posterior ou online, pode ser feita essas consultas. O nosso eBrain é um BI, estrutura de Big Data, registra todos os dados que os equipamentos geram em campo e te traz uma visualização gráfica ou em dashboards para vocês das informações do trânsito. No quadrinho do meio, ali tem um total de 274 milhões de passagens nesse período que foi puxado esse relatório, que resultaram em 1.220 mil infrações. É um número expressivo? Mas esse aqui foi uma simulação nossa, tá? E aí, no serrilhadinho do lado, você vai ter ali um platôzinho em cima, uma queda. Um platô em cima, uma queda. Segunda, sexta, sábado, domingo. Segunda, sexta, sábado, domingo. Esse padrão, ele se repete. E aí, quando a gente vem para a tela de baixo, nós temos ali o comparado do período anterior, então, comparado do ano passado para esse ano, mesmo período do ano passado para esse, novamente a gente tem o serrilhado na amarelinha aqui embaixo. Segunda, sexta, cai sábado e domingo. Segunda, sexta, cai sábado e domingo. Quando a gente joga aquela queda no final, é para gerar uma anormalidade, uma anomalia do sistema. Então, o que aconteceu nesse momento que esse ponto deu essa leitura para a gente? Falha no equipamento, certo? Problema na via. Se nós a gente estivesse monitorando essa aqui perto do viaduto que o Rafael falou agora há pouco, a hora que o viaduto caiu, que interrompeu o trânsito, ia fazer essa queda no nosso gráfico, no nosso dashboard. Lá do lado, a gente tem um gerenciador de incidentes. E esse gerenciador de incidentes, ele fica legal porque, além de gerenciar todos os incidentes que aparecem na via, buraco, acidente, todos os incidentes que vocês puderem gerar, dá para registrar no sistema. Aí ele também é integrado com o Climatempo e o Waze. Então, quando está integrado com o Waze, se vocês forem programar uma obra no quilômetro X da determinada rodovia, vocês podem, naquele momento que está começando a obra, registrar a informação e mandar isso para o Waze. Com opção de enviar ou não, claro. Pode também deixar programado. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no quilômetro 100 de tal rodovia, vai ter uma obra de recap. Deixa isso registrado no sistema e que amanhã, às 8 horas da manhã, ele vai avisar os usuários que usam o Waze na via, certo? Para a gente mitigar o trânsito nesse momento. Vai desviar a rota, certo? Ou, se não tiver desvio, simplesmente avisar o usuário que o tempo de deslocamento está maior para aquele ponto. Voltando para aquele do meio ainda, em mapas de calor. Tá? Então, a gente tem ali os pontos com maior quantidade de infrações ou maior quantidade de passagens de veículos em mapa de calor, que aí dá para a gente detectar também onde é que está o nosso gargalo viário. Qual é o ponto que tem um tráfego muito alto? Qual é o ponto que está com a taxa de serviço, que vocês usam muito, ruim? Então, qual é o ponto que a via está com a taxa de serviço ruim? Então, o que se pode fazer naquele momento ali, ou posterior, com obras viárias, para a gente melhorar o trânsito naquele momento?
Esse é um sistema nosso que eu já falei um pouquinho dele, sistema de gestão de segurança. Então, esse equipamento, esse sistema, com as informações de fluxo, o algoritmo criado pelo fluxo dos veículos, a gente consegue comparar padrão. O Sistema Alerta Brasil, da PRF, tem um mapa muito parecido com isso, registrando clone, e nós fazemos a mesma coisa. Se o veículo passou num ponto, e num determinado horário, e passou num ponto distante, no horário seguinte, e que o tempo de deslocamento não é compatível, essa placa é um possível clone, é registrado pelo sistema. Qual foi o trajeto que aquele veículo entrou na rodovia, onde ele entrou e onde saiu? Qual é a regra de deslocamento? É semanal, é diário, é de manhã e de tarde? Certo? Então, qual que é o veículo de escolta, se for um caso de roubo ou furto? Qual veículo que passou junto com ele? Então, em 5 passagens, a gente consegue fazer essa relação de pontos, que vai te dar qual é o veículo de escolta. O histórico eu já falei para vocês, e aí a escolta os veículos que são usados em crimes. Aqui a gente pegou um exemplo de escolta, mas aí por questão aí da gente segurar a placa de caso real, a gente conseguiu aproveitar um bitrem. Então, qual que é a placa do conjunto? Trator, e qual que é a placa do reboque? Eles passam sempre junto dos equipamentos, então a gente registra essa função, vai registrar como escolta. É um falso positivo, mas que a gente prefere trazer assim para vocês, para ilustrar. Então, para diversas pesquisas dá para fazer, análise das placas, e ele te traz a informação que esse veículo está circulando sempre junto nos pontos de monitoramento. Os sensores externos, que a gente comentou agora há pouco, está aqui. Então, essa é uma foto aí de um caso antigo de alagamento, onde se tem um equipamento com um pluviômetro nesse local. Essa é uma via rápida de alguma cidade, que deu esse alagamento, e isso com registro no equipamento, a gente daria a informação para vocês na central. Choveu demais naquele ponto, precipitação elevada de chuva, e aí, de forma setada anterior, vocês poderiam dizer que a partir de 50 milímetros nesse ponto em 1 hora é caso de alagamento. E aí o sistema traz esse alerta para vocês. E isso integrado no radar, tá? A informação vai pelo mesmo link, pelo mesmo equipamento. E aí eu vou finalizando aqui, foi um pouquinho rápido, doutor Rui. Mas eu acho que eu já estou quase comendo meu tempo também. Essa foi uma campanha feita na Austrália. Tá? Eu vou finalizar com ela. Quantas mortes são aceitáveis? Nenhuma morte é aceitável no trânsito, né? Mas quantas? Se a gente perguntasse para cada um de nós aqui hoje, quantas seriam aceitáveis? A gente bota esse número na cabeça agora. 0. Mas se a gente tirar um número, 2, 3, certo? Aqui o rapaz vai dar outro número, mas põe um número na cabeça. Eu acredito que para nós todos aqui é 0. Mas pegar uma pessoa na rua ali que não é gestor de trânsito, ele vai dizer um número que para ele é razoável. O número de pessoas que faleceram nas ruas no ano anterior e o número que ele acha aceitável. 70. De 250 para ele aceitável 70. Agora vamos colocar nós mesmos nessa situação. Situação dele, ó. Essa é a família dele. E aí, para nós de novo, e agora? Quanto é aceitável? 0. Esse fica uma reflexão para a gente. 0. O que está próximo? Quando está distante, um avião a cada 2 dias morre no trânsito brasileiro. Quando está distante, disperso, o impacto é pequeno. Mas a pessoa que morreu sempre é próximo de outro. É o pai, é a mãe, é o filho, é o irmão de alguém que morreu no trânsito. Para esse que está próximo, a resposta seria 0, com certeza. E aí esse impacto nas famílias brasileiras é que a gente quer evitar. Controle de velocidade, diminuir o risco de acidentes graves, a rodovia, para nós operadores, que a rodovia consiga corrigir o erro que nós cometemos sempre.
E aí aqui eu encerro para vocês nessa reflexão. Espero ter trazido um pouquinho de tecnologia para vocês. Fico à disposição de vocês para qualquer questionamento que quiserem fazer comigo aqui fora, tranquilo. Meu e-mail, mrico@tecnologiagto.com.br. Qualquer dúvida pode mandar para mim também que eu respondo. O que eu não souber, eu busco a informação para responder para vocês. Pessoal que está vendo remotamente, meu abraço, muito obrigado pelo tempo. Vocês aqui, obrigado pela atenção de vocês e o tempo de vocês.